Bem, irmãos, hoje a gente vai continuar os nossos estudos na carta aos Romanos e iremos iniciar hoje o capítulo 2 da carta, onde Paulo está dissertando, está debatendo a queda do homem, no capítulo 1, e nós vamos ver o que ele vai falar no capítulo 2. Já sem demoras, Paulo vai, a partir do capítulo 2 agora, tratar sobre um tema. Ele vai meio que virar a arma para onde que ele estava atirando, vamos dizer assim. Nós vamos entender um pouquinho. Ele vai passar a dizer agora contra os moralistas. Alguém sabe o que é um moralista? Moralista é aquele que fala da moral, prega a moral e julga as pessoas pela moral. Só que nós estamos falando aqui de críticos moralistas. Nós vamos discorrer aqui ao longo da nossa mensagem de hoje. Eu convido a vocês aí, quem quiser abrir a Bíblia em Romanos 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Romanos 2, 1 até o 16. Boa noite, boa noite. Diz assim o texto: Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando será revelado o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para os judeus, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos, aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes são declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos dele, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o seu Evangelho. Na semana passada, a gente concluiu o nosso ciclo, que nós chamamos de ciclo da abolição do homem, que é o processo pelo qual o homem passa, que ele vai até o fundo do poço, que ele declina diante de Deus. Nós vimos nessa subsérie, que inicia-se com revelação de Deus, Deus se revela ao homem através da criação e através da consciência. O homem rejeita essa revelação. Nós falamos muito da palavra asfixia, que é aquela palavra que denota sufocamento, seja afogando, seja asfixia mesmo. Então o homem pega essa verdade de Deus e asfixia ela dentro do seu coração, dentro da sua mente. Então ele nega a verdade de Deus e passa a viver agora por uma mentira. Se o homem nega a verdade, logo ele busca uma mentira. E aí ele vive por coisas que o tornam loucos, por pesquisas, por estudos que desprezam o Criador. Então, quando você despreza o Criador
da criação, você logo está buscando uma mentira, você está buscando uma incógnita que não é verdadeira. Falamos aqui sobre os ganhadores do Prêmio Nobel, que 65% são cristãos, 20% são judeus, e eles têm uma coisa em comum, que nenhum dos dois despreza o Criador da criação. Então, nós vemos aí que inteligência, sabedoria científica não está relacionado ao ateísmo, quando muitas pessoas pensam. Aliás, a ciência moderna vai ganhar proporções na Europa, que estava totalmente tomada por cristãos. Por quê? Lembra que eu falei para vocês de panteístas? Os panteístas, eles não ousavam pesquisar as coisas, porque eles achavam que aquilo era Deus. Lembra que Deus é tudo? Tudo é Deus, Deus é tudo? Eles não ousavam, porque eles temiam que ali eles estudando aquelas coisas, aquele Deus ali que eles acreditavam, podiam ter ali algumas reações diante desses estudos. E na Europa, ali em 1700, 1600, nesse período mais ou menos, começa a nascer a ciência moderna, com cristãos. Por quê? Porque eles entendiam que os fenômenos naturais não era Deus, mas era uma manifestação da criação de Deus. Então começa a nascer a ciência moderna ali na Europa. Depois nós vemos que para a loucura o homem tende a ir para a idolatria, porque fica um vazio no coração do homem, falta sentido de vida no coração do homem, e o homem começa a abraçar vários e vários outros sentidos de vida. Falamos aqui de vários e vários pontos que podem se tornar ídolos. E aí vimos também que Deus retribui essa imoralidade do homem já nos dias atuais, que mesmo não sendo aquele juízo total que será no grande dia do juízo final, nós vimos que Deus retribui o homem e a forma que ele castiga o homem entregando ele as suas próprias vontades. Então o castigo para pecado do homem é que ele se afunde no dilúvio dos pecados dele. É mais pecado. E aí o homem é de novo entregue à imoralidade, à injustiça, à idolatria. E aí eu falei para vocês que é um ciclo que se repete, né? A idolatria faz que Deus castigue o homem com mais idolatria. Aí lembra que eu falei para vocês, quando vocês colocam dois espelhos na frente e criam um ciclo infinito? E você pode ver que o homem está totalmente perdido dentro desse ciclo infinito dele. E aí o homem chega no fundo do poço, quando além dele conhecer a verdade de Deus e rejeitar, ele passa agora a incentivar uns aos outros para que cometam também os mesmos atos. Ele passa a aplaudir quem comete coisas parecidas que ele. E aí chega um homem no fundo do poço. Diante de tudo isso, nós vimos que somente a pregação do Evangelho, a revelação sobrenatural de Deus, pode libertar o homem desse total estado de morte que nós falamos aqui nesse período. E aí, é interessante porque no início dos estudos que eu falei para vocês, a igreja de Roma tinha muitos judeus. Lembra que eu falei isso com vocês? E os judeus eram um dos povos mais moralistas que existia em Roma. Paulo não escreve agora essa passagem somente para os judeus, mas o foco dele maior era judeus. O que é moralismo? É você criticar as coisas que seu irmão pratica, através da moral. Em vez de você tentar trazer ele para o bem, você só passa a criticar. Ah, Richard, eu não sou moralista. Quantas vezes a gente já desejou a morte de alguém que cometeu algo ruim que a gente viu na televisão? Às vezes nós vemos um crime bárbaro e a gente fala, nossa, a pessoa tinha que morrer. Ela merecia morrer. Somos pegos pensando, pô, ainda bem que eu não sou igual a ela. Quantas vezes, irmão, a gente já pegou nisso? E isso é um moralismo da nossa parte. Quantas vezes a gente já viu bêbados caídos na rua, largados, prostitutas? Eu já falei para vocês isso daqui. Sabe qual que é a nossa diferença para a diferença deles? É que nós somos alcançados. Essa é a nossa única diferença, porque somos tão pecadores quanto eles. Na verdade, mesmo a gente são piores do que eles, porque a gente conhecer na verdade, a gente ainda peca contra Deus. Então, nós vamos falar hoje dessa passagem. E é interessante que Paulo estava ali pregando, no capítulo 1, ele estava falando especificamente contra os gentios. E aí Paulo, olha, você é indesculpável, que pratica essas coisas, que rejeitaram
Aí já viu que quando na igreja o irmão está pregando aqui, aí a gente chama de cajadada, né? Cajadada, aí fica o irmão assim, Deus, fala com aquele irmão ali. Fala com ela, Deus. Fala com ela. Aí os judeus estavam igualzinho ali quando estavam ouvindo a carta de Paulo. Deus, fala com os gentios. É isso mesmo. E vocês são idólatras. É isso mesmo, Deus. Vocês se entregaram, foram contra a sua natureza. Se entorpeceram agora com mulheres, homens com homens. E os judeus lá, Deus. Continua falando. E aí Paulo cita 21 listas lá de abominações, que vai desde a idolatria a inventores de mal, e eles estão lá, continua falando com esses ímpios, Deus, continua falando com esses gentios, continua falando com esses incircuncisos. Aí chega o ponto do versículo 32, que ele fala que aqueles homens eram desculpáveis, e aí Paulo parece que vira, agora sim, a metralhadora dele, e aí passa a tratar contra os judeus. E ele já começa numa pesada aí, que ele fala, e você que julga o seu irmão aí, é indesculpável da mesma forma que eles. A mesma palavra que Paulo usou, que é indesculpável, nesse texto que nós lemos agora, foi a palavra que Paulo usou, se eu não me engano, no capítulo do versículo 20, quando ele fala que os homens que rejeitam a verdade são indesculpáveis diante de Deus. Paulo agora passa a mirar essa galera moralista. E esses críticos moralistas, como eu já falei para vocês, grande parte dos teólogos acreditam que Paulo estava falando especificamente contra os judeus. Mas nós tínhamos várias outras classes moralistas, filósofos. Então, lógico que o foco de Paulo nesse texto aqui foi de fato os judeus que ali viviam, que eram moralistas. Mas Paulo vai tratar esse moralismo de modo geral nesse versículo. Tem uma frase de Geoffrey Wilson que ele diz que a condenação de outros era o passatempo nacional do judeu. E nós vimos isso, irmãos, no Evangelho, tá? Tem até um texto que nós vamos ler aqui em seguida. Os judeus, eles criticavam muito os gentios, muito, eles não se comunicavam com os gentios. E não existe uma passagem da Bíblia que Deus fala para eles não se comunicarem com os gentios. Aliás, eles até mesmo não se comunicavam com uma nação irmã, que era Samaria, que era Israel. Era Judá que se dividiu no filho de Salomão, que era Roboão, virou Judá e Israel. Só que Israel, antes de Judá ser levado para a Babilônia, Israel cai para o Império Assírio. O Império Assírio, ele não levava a população para a sua capital. Ele pegava e meio que dividia populações para que aquela população não ficasse forte ali no Império. Então, por exemplo, ele conquistou 4 territórios. Ele pegava e mesclava pessoas desses 4 territórios. E Samaria, então, não ficou somente judeus. Virou um mesclado de povos. Por isso que os judeus não se comunicavam com Samaria. Porque ali virou meio que um povo mestiço na linguagem deles. Não era mais o judeu. Agora era um povo ali que estava misturado com gentios. Eles não se comunicavam. Da onde que eles tiraram isso? Tradição. A tradição judaica. Na época de Cristo, nós vimos ali que eles tinham a tradição de não poder pisar na sombra, entendeu? De um pecador, que eles se tornavam impuros, sabe? Eram umas coisas, um moralismo. E Jesus, quando ele vem, ele rebate. Ele vem para confrontar esse moralismo dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, fortemente. E em várias passagens dos evangelhos nós vemos Jesus confrontando isso. Várias e várias. E aí, vamos para um texto aqui que fala exatamente sobre isso. Em Lucas 18, 10, 14. Diz assim, era uma parábola que Jesus conta. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo, Deus, eu te agradeço porque não sou como esses homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Mas jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tenha misericórdia de mim. Sou um pecador.
E lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então essa é uma passagem do próprio Cristo contando uma parábola, confrontando esse moralismo judaico. E aí nós pensamos, caramba, nós falamos tanto contra os fariseus, e será que não existe um pouco de fariseus, ou melhor, muito de fariseus na gente? Existe muito, irmãos, moralismo na gente, muito. Vira e mexe, a gente está falando exatamente isso. Ó Deus, muito obrigado porque eu não sou como essa pessoa. Parece que existe obras boas diante da gente, a gente começa a se achar que a gente é melhor do que as pessoas que estão lá fora. Cresce um orgulho no nosso coração. E isso é algo que passa até desapercebido. Que você começa a achar agora que você é um privilegiado. Não que não sejamos privilegiados por estar diante de Deus. Mas aí nós vemos Cristo falando, olha, um publicano que nem ousava olhar para o céu, humilhado diante de Deus. Ele falava, Deus, perdoa-me, porque sou um pecador. Nós vemos, irmãos, grandes homens que chegaram diante de Deus e caíram como mortos quando viram a sua glória, como Isaías, como o apóstolo João, como Abacuque. Homens como Paulo, que a gente via a justiça dele ali, mas mesmo assim se consideravam o pior dos pecadores. E nós queremos pregar que nós temos uma certa moral? E os judeus de Roma estavam assim. E aí Paulo vai falar fortemente contra isso. A estrutura do texto ela é bem interessante. Paulo vai falar que o juízo de Deus aos críticos moralistas, ele é inevitável, ele é justo e ele é imparcial. Eu falei para vocês que Paulo estava tratando na queda ali dos gentios. E ele fala que os gentios são indesculpáveis diante de Deus. Agora ele vai tratar, de certo modo, contra os judeus. Por quê? Porque os judeus tinham recebido a revelação especial de Deus, a sobrenatural. Só que eles, em vez de se humilharem diante de Deus, eles se orgulharam dessa revelação e se tornaram moralistas. E pior, que eles não praticavam aquilo que eles pregavam. Então, Paulo vai falar, olha, vocês são indesculpáveis. Do mesmo modo que os gentios fazem, vocês fazem pior. Porque os gentios não receberam a revelação sobrenatural, vocês receberam. Então vocês são piores do que os gentios. E aí, nós vamos começar a acompanhar o nosso texto. No versículo 1 e o 2, ele vai falar assim, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. E aí Paulo vai falar que as pessoas que julgam os outros por fazerem algo, e aí essas pessoas que julgam fazem a mesma coisa que ela. É como se eu criticasse vocês por algo, e quando vocês saíssem daqui, vocês me vissem fazendo a mesma coisa que eu critiquei vocês. E aí acontece um ponto interessante, que ele vai falar assim, pois está condenando você mesmo naquilo que julga. Você sabe por quê? Quando você julga o seu irmão e pratica a mesma coisa, você mesmo está dando o seu veredito. Se eu chego e falo para você assim, olha, você não pode fazer isso, isso, isso por causa disso, e eu vou lá e faço, eu estou me condenando, porque eu já falei para você que isso é errado. E aí, é que Paulo está justificando, olha, vocês estão condenando a si mesmos. Jesus falava, olha, os fariseus, eles falam, mas não praticam, eles vivem de aparência, eles fazem longas orações, até hoje, lá nos muros das lamentações, se você for ver vídeos, quem já teve a oportunidade de Israel, vai ver lá que os judeus ficam lá no muro das lamentações. Eles viviam de aparência. Eles andavam na rua quando jejuavam com a cara assim, ó.
A cara do Zé Colmeia, lembra? Do Zé Colmeia quando ele estava com fome? Aquela carinha do Zé Colmeia lá. Pode falar, irmã aí. Pode? Davi, né? Natan chega pra ele e fala, esse cara parece com ele. Assim. A gente vai ler esse texto de Davi aqui. Uma criança fala, esse cara parece a morte, né? Uma vez uma pessoa, 5 caras algemados assim, não, tem que prender mesmo, tem que matar, você daqui a pouco o Deus vai ouvir e ela é, mas ele morre, né? Mas, muitas vezes, nós damos sentença por pecado da pessoa e sabendo que nós também podemos cair naquele mesmo pecado lá na frente, é isso, aí não vamos mudar, né? Não, Deus, para mim pode ser mais levinho. O que aconteceu com o Davi foi que, né, é um segundo coração de Deus, foi a misericórdia de Deus, né, que sobre a vida dele, que eles estão a merecer a morte. Né? Ele mesmo deu a sentença. Nós vamos, daqui a pouquinho esse texto vai ser passado aqui. Então, é o que o Henrique falou aqui, que nós condenamos os outros pelas falhas que nós perdoamos em nós mesmos. Muitas falhas que nós perdoamos em nós mesmos, nós condenamos os outros. Quer um ponto onde isso acontece? No trânsito. Você fecha alguém, você vai lá, desculpa. Quando alguém te fecha, tu sai xingando o cara. Entendeu? Por a falha que você já cometeu, eu tenho certeza que você já cometeu. Só que não comete quem não dirige. E aí, tem uma frase de Jesus que ele fala, olha, tire a trave do seu olho antes de querer tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, entende que nós não somos chamados para julgar as pessoas, para condená-las, porque se nós somos chamados para condenar, nós vamos ser condenados. Porque se você quer que a pessoa vive 100% correta, você vai ter que viver 100% correto. E ninguém é capaz de viver 100% correto. Eu participo do grupo da Igreja Presbiteriana no Facebook, Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí eu já disse uma pessoa que comigo olhar assim, eu não vou mais à igreja, porque todas as igrejas onde eu já passei são todo mundo hipócritas. As pessoas são hipócritas, elas vivem com falsidade, não faz aquilo que elas falam. E aí teve um monte de coisa lá, aí eu fui no particular e falei para esse irmãzinho, todas as igrejas você vai encontrar eles. Procura uma, vai lá e faça a diferença. Você não seja hipócrita no meio dos hipócritas. Você modifica a igreja mostrando, dando exemplo porque fica todo mundo com um grupinho. Se você não fica no grupinho, você mostra que você é diferente. Porque todas as igrejas têm falhas, porque os seres humanos são falhos. Então não importa a denominação, todos nós temos falhas. Então qualquer igreja que a gente for vai encontrar falhas. Exato. E a gente tem que tentar conviver com os espíritos dos outros, porque nós também temos os nossos espíritos. Exato. É o que eu falo para vocês. Eu entendi, meu irmão. Geralmente essas pessoas que encontram erros nas outras, elas não enxergam os próprios. Elas criticam os outros, mas não vê o quão difícil é conviver com ela. Entende? E o próprio fato da pessoa sair da igreja já revela isso. Ela não estava frequentando igreja nenhuma, porque nenhuma igreja servia para ela. Na verdade, Ela era perfeita, né? sim, pois é. Isso já revela uma moralidade no coração da pessoa. Então, nenhuma igreja é perfeita. Ela não vai com Cristo, né? Ela vai olhar para as pessoas. Vai pro céu. É só no céu. Só no céu, né? Ela parou de conversar comigo, mas ela Vai não viu. subir Filadélfia, tem um monte de igrejas aí que a gente não vai achar por igreja. E a igreja somos nós, não tem esse negócio de igreja. É isso daí. Mas nós temos que completar, né? Não, a gente, por exemplo, assim, não olha para mim, não olha para Cristo, não. Nós precisamos completar, a gente não pode ser desigrejado. Não, de modo algum.
é igual eu tô falando para vocês, um desigrejado, ele já é algo, se ele usa a desculpa que as pessoas são más, ele é um hipócrita, porque ele é mau da mesma forma. Ele é um moralista que nós estamos tratando aqui hoje. O próprio fato dele ser um desigrejado por causa das pessoas, ele já se torna dele um moralista. Exato. Primeiro porque a gente não está na igreja nenhuma para se sentir bem, a gente está para servir os outros. Entendeu? Eu tenho a certeza que Jesus não estava bem na cruz. Não estava confortável. Vocês acham que Jesus estava confortável na cruz? Será que ele estava confortável no Getsemane quando ele chorou sangue? Então a gente veio para servir uns aos outros, não para se sentir bem. Entende, então, quando as pessoas entendem de fato o congregar errado? Nós temos, infelizmente, irmãos, e isso é proporcionado por uma série de coisas, inclusive a mentalidade de algumas igrejas consumistas e também convencionais, como o Rogério tratou aqui já. Então, irmãos, no versículo 2, o Paulo vai falar assim: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Aquele que mais mostra disposição em emitir juízo contra os outros, parece imaginar que eles não sofrerão juízo. É como se uma pessoa estivesse ensinando a outra a não fazer, praticar, e o fato dela ensinar a outra a fazer, mesmo ela praticando a mesma coisa, parece que o torna livre. Mesmo ela fazendo, ela fala: não, mas eu estou ensinando, então eu estou tranquilo com Deus, né? Afinal, eu estou ensinando ela de certo ali. Ah, estou praticando a mesma coisa. Uns usam até tem crédito com Deus, né? Muito o nome de Deus, fala assim: não tem crédito com Deus. Eu gostaria de conhecer alguém que tem crédito com Deus. Eu gostaria de conhecer alguém. Eu vejo algumas pessoas ensinando, irmãos, e lógico que eu olho para dentro de mim, mas eu fico vendo pessoas ensinando coisas tão erradas e eu penso o seguinte: ou elas acham que elas estão exatamente certas, ou elas negam totalmente a existência de um Deus e elas fazem aquilo ali para enganar as pessoas, ou elas acham mesmo que elas estão sendo justificadas somente por ensinar a pessoa, sem praticar. E aí, eu falo para vocês, inclusive falei aqui na terça-feira, a importância de nós que estamos trazendo o estudo aqui, praticar as coisas que a gente faz. Não para nos mostrar. Não para nos mostrar para vocês. Mas é para que a gente venha ser moldado por Deus. Porque a palavra que eu estou pregando para vocês aqui hoje, ela falou primeiro comigo porque eu fui o primeiro a estudá-la. Da mesma forma, se vocês trouxeram uma mensagem, assim como a irmã Vera traz aqui o Salmo, traz aqui, ela vê aqui, ela lê o estudozinho de Charles Spurgeon, entendeu? A mensagem fala com ela primeiro. Assim como o Silvano traz aqui os louvores falem com ele primeiro. Ele tem que louvar a Deus primeiro. E aí, se eu venho aqui, não quando eu sou perfeito, que eu pratico tudo, mas é que a gente vai sendo moldado. As pregações que eu tive aqui em janeiro e fevereiro, todas, sem exceção, me mudaram um pouco. E eu louvo a Deus por isso. Porque não é só eu que estou mudando, é Deus. Então não adianta nada eu vir aqui falar para vocês, para me mostrar para vocês, não adianta nada. Não gera crédito nenhum. Pode gerar para vocês para comigo, mas diante de Deus? Entende a importância da prática? E é isso que nós vamos falar aqui ao longo dos nossos estudos. Vamos prosseguir aí. E aí nós vamos lá, Henrique, para o texto que você falou. Davi, como o Henrique já falou, era um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Uma certa vez, ele estava lá na sacada do seu altar, do seu palácio, e ele vê uma mulher muito linda, chamada Betseba. E ele pergunta para as pessoas que estavam ali ao seu redor: quem é aquela mulher? E as pessoas respondem: ela é esposa do teu servo Urias, o Heteu. E aí, vemos que mesmo assim Davi manda chamar ela. E aí a Bíblia vai falar que ele tem relações sexuais com ela. Depois disso, Urias vem, Davi manda chamar Urias conversa, e Urias demonstra uma fidelidade a Davi ainda.
Davi fala, olha, vai para sua casa, descansa, porque você vai para a guerra novamente. E Urias vai lá e dorme na porta do palácio. Porque aí Davi pergunta, por que você não foi para casa? E fala, como que eu posso ir para casa se meus irmãos estão batalhando? Eu tenho que honrar minha fidelidade a você. E mesmo diante de tudo isso, sabe o que Davi faz? Pega uma cartinha, escreve lá para Joabe, coloca Urias na frente de guerra, tá? E não se bastasse, ele fala assim, retira as tropas ao lado dele para que ele venha morrer pela mão da nação que eles estavam lutando. E ele faz o próprio Urias levar essa carta. Ele faz o próprio Urias levar essa carta. Não bastasse ter cometido um adultério, ele agora faz o próprio homem levar a carta dele, e Joabe lê e acata ali. Então Urias morre. E aí chegamos na passagem que Natã, um profeta de Deus, ele estabelece uma parábola para com Davi. Ele não chega, Deus não dá a estratégia para ele chegando, você... Não, ele fala, não vou fazer de uma forma diferente com Davi. Vamos ver o que ele vai falar. Aí ele vai falar, olha, certo homem, aconteceu um negócio no seu reino aí, rei Davi. Tinha 2 homens, um era muito rico, tinha muitos animais, muito gado, o outro só tinha um. Só tinha uma. Eu não sei se ele fala ovelhinha, ou se ele fala outro animal, acho que ele fala ovelhinha. E aí chegamos no texto. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas, dos seus bois, para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então esse homem vai lá e pega, em vez de ele pegar as muitas dele, ele vai lá e pega a única daquele homem. Então Davi encheu-se de ira contra o homem. E disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes mais pela cordeira, e aí ele vai morrer, porque ele agiu sem misericórdia. Aí Natã vai lá, aponta o dedão na cara de Davi e fala, esse homem é você. Você sabe por quê? Porque é muito mais fácil nós enxergarmos o erro do nosso irmão do que nosso. Se Natã chegasse ali, Davi já ia se ajoelhar, ele não ia ter esse confronto certo. E o próprio Davi decretou a condenação dele. Que ele deveria pagar 4 vezes mais e morrer por causa do que ele fez. E aqui Natã chegou numa parábola que ele ainda só mostra o pecado do adultério de Davi. A parábola não se abrangeu a que ele matou o homem. Ele só falou que pegou. Imagine se ele chega com essa parábola mais elaborada ainda. Então é muito mais fácil, irmãos, muito mais fácil nós vemos o erro nas pessoas do que nós. E aí condenamos e praticamos a mesma coisa. É como o exemplo que o Henrique usou. Olhamos para uma pessoa, para um bandido e falamos, ela merece a morte, ela merece isso, merece aquilo. E quando isso acontece na nossa família, a gente pede misericórdia para aquele homem. A gente ora, pede para que ele mude, porque é um dos nossos. Quando é nós que praticamos, pedimos misericórdia para Deus. Tanto é que o semblante de Davi se muda na hora. Davi se ajoelha e cai no chão pedindo misericórdia para Deus. Espera aí, não era digno de morte? Eu tenho a certeza que se essa parábola tivesse acontecido realmente, Davi tinha matado o cara, sem misericórdia. E aí ele passa a pedir misericórdia para Deus. Mas mesmo assim Deus o perdoou. Porém as consequências foram duras na vida de Davi. Duras, absurdamente duras. Tudo tem consequência. Nós vamos ver isso aqui também mais para frente. Vamos continuar. No versículo 3, vai falar, assim como você, um simples homem que julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? É interessante, é aquela questão. As pessoas acham que elas vão escapar do juízo de Deus porque elas estão julgando ali alguém. Ela fala, não, eu estou prezando pela lei do Senhor, mas ela mesma não consegue. A balança que ela pesa, os outros, ela não consegue equilibrar nessa balança. Ela não consegue viver do mesmo padrão que ela prega.
É lógico que não vamos. É lógico. Porque nós não vamos conseguir manter retidão diante de Deus 100%. Nós somos falhos, pecadores. E é por isso que nós, todos os domingos aqui, nós tiramos nossos minutos aqui para pedirmos perdão para Deus, porque nós pecamos. Se você falar que você não pecou hoje, você é mentiroso. Se você acha que você pode chegar diante de Deus com crédito, você está muito enganado. Que você tem uma dívida altíssima com Ele. Altíssima com Ele. Independente do que você faça, independente de quantas pessoas para você pregue, independente, a sua dívida continua alta com Ele. E a tua dívida foi paga com um Deus crucificado. Olha como foi alta a tua dívida. O próprio Deus teve que descer e morrer crucificado na cruz. Agostinho fala isso. Quer saber o seu valor? Quer saber a sua dívida? Olhe para a cruz. Foi um Deus crucificado. Então não adianta a gente querer justificar-se diante de Deus porque a gente está julgando ou prezando pela lei do Senhor. Não que isso não seja benefício para a gente. Nós temos que pregar. Pregação, ela é falada. Só que eu não posso condenar a pessoa quando ela vai lá e pratica o erro. Porque eu pratico igual. E aí acontece entre nós sermos misericordiosos uns com os outros. Orarmos uns com os outros da mesma forma que nós temos feito aqui. Aquilo em que eu sou fraco, você me ajuda. E naquilo que você é fraco, eu te ajudo. Isso é comunhão. Por isso que nós congregamos, para servirmos uns aos outros. Nos aperfeiçoamos uns aos outros. Deus nos aperfeiçoa dessa maneira. Versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva aos arrependimentos? É interessante que alguns críticos moralistas, judeus, gentios, eles olham para a bondade de Deus e pensam que isso é uma desculpa para eles cometerem pecados. Deus é bom, não vai me julgar. E aí eles pecam. Deus é longânimo, não vai me julgar. E aí continua pecando. Benigno, né? Eles olham para a bondade de Deus, olham até mesmo para a justificação pela fé, e isso aí parece que era uma porteira para eles pecarem. Irmãos, nós, como fomos chamados, nós somos livres da culpa do pecado. E isso automaticamente gera em nós uma repulsa ao pecado. Se você está pecando, não tem tido arrependimento na sua mente, tem algo errado. Tem algo errado na sua vida. Porque o arrependimento, ele é ruim. Ruim do que eu falo de sentimento. Lógico que ele é bom a gente se arrepender, mas na nossa consciência, ele é algo que nos aperta. Dói. A palavra certa é doer. Ele dói no nosso coração. Mas isso é necessário. Toda vez que você se arrepender, glorifique a Deus, porque o Espírito Santo continua em você. E foi Ele que está mostrando isso para você, esses erros. Então a bondade de Deus não é desculpa para a gente pecar. Porque o juízo de Deus ainda assim é derramado contra a gente hoje. Não um juízo total, mas é um juízo parcial. E as consequências dos nossos erros ficam. As consequências, quem lê aí a partir de Samuel 12, vai ver que as consequências na vida de Davi já começa do versículo 13. Já começa. A família de Davi é devastada. O próprio filho de Davi se levanta contra eles, Absalão. O próprio general dele mata o filho dele. Então é desastroso a vida da família de Davi. Desastroso, por consequência do erro, tá? E entendam, essa consequência não é algo que Deus faz assim, ó, toma! Não. É o próprio fruto que o Davi colheu, que Davi plantou. O próprio fruto que ele plantou, ele colheu. Versículo 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu julgamento. E aí, existe um tempo interessante aqui, é que mesmo Deus derramando a sua ira hoje, nós temos o dia do juízo total de Deus, que é o dia do juízo final.
E aí a Bíblia vai falar que quando essas pessoas elas pecam conscientemente, não levando em consideração que a bondade de Deus nos remete ao arrependimento, elas pecam, elas estão acumulando para si ira. Acumulando para si ira de Deus. Mesmo que esse moralista não sofra no presente a manifestação do juízo, como no caso do pagão imoral, ele enfrentará um juízo inevitável no dia do juízo final. Vai ser inevitável, irmãos, o dia do juízo final. Mesmo que você veja uma pessoa que não sofra nada diante de Deus agora e pratica as mais vis coisas, no juízo do dia final, ela vai sofrer a ira de Deus. Não adianta. Obrigado, amor. Olha que diz... Às vezes a gente até fala, né? Nossa, como é que Deus é bom, né? Olha, o fulano faz tanta coisa e Deus não faz nada. Se fosse eu falo assim, Deus, porque todas as vezes que nós pecamos, nós temos que nos arrepender. E esse fato de nós nos arrependermos e ter consequências é um fato que demonstra o amor de Deus. Porque Ele está ali conosco, nos moldando para a vida. Enquanto essas pessoas... Exato, não nos deixou entregue. Então, quando você colher até mesmo as consequências dos seus pecados, agradeça a Deus por isso. Você está aprendendo isso. E aí no versículo 6 ele vai falar exatamente isso. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. O juízo de Deus é individual, intransferível e absolutamente justo. Então ele vai retribuir cada um de acordo com o seu procedimento. E aí você vai falar, Richard, espera aí. Você falou para mim na semana passada, no estudo anterior, que a nossa justificação veio pela graça. E agora você está falando que Deus vai julgar cada pessoa de acordo com o seu procedimento? Ou seja, Deus vai julgar as pessoas de acordo com as suas obras? Como assim? E aí vem um outro ponto que eu falei para vocês, e que as pessoas até mesmo elas tentam colocar Tiago contra Paulo. Porque elas falam que Tiago pregava que a salvação era pelas obras, enquanto Paulo falava que a salvação é pela graça. Mas não. É porque a nossa fé, a fé que Tiago fala, é uma fé que produz boas obras diante de Deus. Porque nós temos total repulsa pelo erro. E assim nós somos moldados por Deus com esse sentimento de não querer errar. E isso produz boas obras. Mas entenda que essas boas obras, ela não é a causa de nós sermos salvos. É por sermos salvos que nós produzimos boas obras. Uma árvore, ela não nasce dando fruto, nasce. Mas mesmo desde pequenininho, uma mangueira, por exemplo, ela é uma mangueira. Ela não nasce ali um abacateiro e vai lá dar manga e por isso ela vira mangueira, correto? Então você entende que os frutos da árvore é a consequência dela ser uma mangueira? Ou seja, por ela ser uma mangueira, é que ela dá manga. Mesma coisa conosco. A gente só dá bons frutos para Deus porque nós somos salvos, mediante a graça. Só que tem um outro ponto. Como é que você conhece uma mangueira? Pelo fruto. Entende? Vou dificultar então mais. Como é que você conhece o joio e o trigo, que são igualzinhos? Aí é mais difícil, né? Então vocês veem como que a fé sem obra é morta. Por isso que Paulo fala isso. Por isso que Tiago fala isso. Então nós somos chamados para andarmos em boas obras. E consequentemente a nossa salvação, pela graça, mediante a fé, dão de Deus para a gente, ela gera em nós boas obras. Consequentemente, não são a causa de nós sermos salvos. Por isso que nós nos julga. Por isso que Deus nos julga de acordo com o nosso procedimento, porque é o nosso fruto. Por isso que quando as pessoas olham para uma árvore ali, elas sabem que aquela árvore é uma mangueira, porque ela dá manga. Entende isso? Versículo 7. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem injustiça. Então, no dia do julgamento, haverá penalidades e recompensas eternas.
E aí eu remeto mais uma vez em Mateus 25, daquele texto que eu falei aqui com vocês sobre generosidade. Que Jesus separa as ovelhas dos bodes de acordo com o procedimento daquelas pessoas. Lembram? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Tive preso, foste me visitar. Aí os outros bodes. Tive preso, vocês não foram me visitar. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu fui peregrino, vocês não me acolheram. Então ali, o próprio Cristo estava falando que ele estava separando as pessoas de acordo com os procedimentos. Entenda então por que a fé sem obras é morta? Se a tua fé não produz boas obras, ela é morta. Da mesma forma que as tuas obras, sem fé, também é nula. As duas andam juntos. Uma produz a outra. Tem um sermão esplêndido do Augusto Nicodemos falando sobre isso. Ele fala exatamente sobre isso, sobre essa obras, essa fé que produz obras que Tiago fala. Esplêndida, vou mandar para vocês lá, quem puder assistir, assistam esse sermão do Augusto. E aí no versículo 9 ele vai falar assim, havendo tribulação e angústia para todo ser humano, que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas a glória e honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro do judeu, também para o grego. E aqui Paulo também vai listar mais consequências das pessoas que praticam bem e praticam mal. Então nós temos consequências, ainda que futuramente, ainda que não seja derramado, para as pessoas boas e para as pessoas más, para aqueles que são chamados para as boas obras, que são salvos mediante a graça de Deus, tá? Chamados para as boas obras, e aqueles que praticam mal. Isso nós vimos lá no Salmo 73, que é o Salmo de Asaf, que era o maestro de Davi, quando ele fala assim, porque ele tinha inveja dos ímpios, que ele olhava os ímpios viviam a Deus dará, enriqueciam. E ele vai falar assim, mas quando eu entrei do santuário, eu percebi o fim deles. Então ele começa a olhar o futuro, ele fala, olha, o fim deles é esse. E glorificado seja Deus por isso na minha vida, porque o meu fim não é esse. E aí, irmãos, para completar esse tema que nós estamos tratando aqui, eu vou novamente falar para vocês o nosso famoso texto de Efésios 2, 8, do versículo 8 até o 10. Porque para a gente mostrar aqui que Paulo não se contrapunha a Tiago e Tiago não se contrapunha a Paulo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós não temos participação na nossa salvação. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, Paulo falou, vocês não são salvos por obras, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus. Aí olha o que ele fala, para fazermos boas obras. Então, peraí, nós não somos salvos pelas obras, mas somos chamados para fazermos essas boas obras. E aí ele vai mais além, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Ou seja, antes mesmo da nossa conversão, Deus já tinha preparado essas obras para a gente praticar. Sim, irmão, só tem mesmo as obras boas que nós praticamos partindo de Deus. Partindo de Deus. Tem até uma frase famosa, né? Você tenha conhecimento que você não tem participação nenhuma na sua salvação, mas viva como se dependesse de você. Viva como se dependesse de você. Mas tenha conhecimento que você não tem. E aí, irmãos, continuando nosso texto, versículo 12. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Interessante é que mesmo os judeus, mesmo os gentios que não haviam recebido a lei, eles tinham a revelação. Os judeus receberam a lei, receberam a revelação de Deus. Os gentios receberam a revelação da consciência. E aí, ele vai ser falado aqui nessa parte aqui, ó, de fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se leis para si mesmo, embora não possuam lei. Então, como é que isso acontece? Os gentios não têm lei, mas praticam coisas boas. Por quê? Por causa da revelação na consciência do homem que nós falamos aqui na semana passada. Deus coloca a moral dele. Tem muitas pessoas que não receberam a revelação de Deus, mas praticam boas obras. Praticam boas obras.
Tem muitas pessoas que estão em várias e várias outras religiões que nem conhecem Jesus, que praticam. Mas mesmo isso é decorrente da revelação da consciência do homem, o qual ele vai falar aqui. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Mesmo eles não tendo sido reveladas a lei por escrito, Deus escreveu no coração. Aquele sopro, a criação de Deus, quando Ele forma, Ele coloca isso no coração do homem. Ele coloca a sua lei no coração do homem. Então, por isso que os gentios, nós conseguimos ver esses homens, praticamos boas obras. Isso é suficiente para ser salvo? Não. Não, porque já falamos aqui que a salvação não é pelas obras. Ela é por meio da fé em Cristo. De tal forma que elas demonstram por seu comportamento que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Tem um filósofo chamado Immanuel Kant, ele dizia assim: 2 coisas me encantam: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. E é o que nós já falamos aqui diversas vezes, irmãos. As pessoas, elas sabem quando elas estão erradas. Elas sabem quando praticam algo mal. Tanto é que mesmo uma pessoa não reconhecendo, quando alguém pratica mesmo o ato que ela fez, vou dar um exemplo, a pessoa foi lá e brigou com ela, ela se sente mal. Por quê? Porque a pessoa agiu de uma forma má com ela. Quando o bandido vai lá e rouba, ele corre. Ele corre da polícia porque ele sabe que ele está errado. Existe uma lei no coração do homem, que ela é inata. Nós falamos isso aqui na semana passada já. E aí, finalizando o nosso texto, Paulo vai concluir: isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Paulo conclui esse texto que nós lemos, dizendo que nenhum tribunal terreno dos homens tem moral, tem competência, tem jurisdição para julgar pecados dos homens diante de Deus. Então, ele é enfático quando ele prega contra o moralismo. Quer dizer que nenhum homem pode julgar o outro. Entenda o que é julgamento. É você declarar aquela pessoa culpada diante de Deus. Para ela não tem perdão, sabe? Como que você fosse capaz de dizer isso. Então, o que Paulo está falando é que nenhum tribunal, nenhum mais alto juiz não pode declarar isso. Somente Deus é que julga o homem. Somente Deus é que julga corretamente, com retidão, com justiça. E Ele nos julga em tudo. Ele julga nossas palavras. Ele julga a intenção das nossas obras. Ele não julga somente as suas obras. Ele julga a intenção delas. Ele julga o desejo do seu coração. Ele julga o seu pensamento. Tudo isso está gravado. Tudo isso está gravado nas memórias de Deus. Tudo isso. Se você foi alcançado por Cristo, você pode ter paz com Deus. Porque isso tudo foi lançado no mar do esquecimento. Você foi perdoado por tudo isso. Porém, para as pessoas que ainda não se encontram debaixo da revelação de Jesus Cristo, isso tudo está sendo derramado sobre eles. E também para as pessoas que são moralistas dentro da igreja. Porque se elas são perdoadas e não conseguem perdoar o seu irmão, elas acabam trazendo para si a mesma justiça. Lembra da parábola do homem que foi perdoado da dívida que Jesus contou? O homem foi perdoado de uma dívida que ele não conseguia pagar, e quando ele saiu dali, ele não conseguiu perdoar o homem que te devia. E aí, o que aconteceu? A justiça que ele tinha dado para o homem que ele não tinha perdoado, ele retornou. Você também não vai ser perdoado. Entende? Ninguém poderá escapar desse juízo divino. E aí, irmãos, para refletirmos e praticarmos. Os críticos moralistas julgavam os outros pelos que eles mesmos faziam. Será que existe em nós esse julgamento? Será que nós julgamos as pessoas pelo que nós mesmos fazemos? No nosso dia a dia, pode ser pequeno. E entendo que se você julga um homem porque ele faz um erro, você também comete erros. Você está sendo moralista diante dele. Então, irmãos,
Antes de julgar qualquer pessoa como não podendo ser alcançada, dobre os seus joelhos e ore por aquela vida. Independente do que ela faça. Independente do que ela faça. Nós temos aí o exemplo hoje da Rússia que invadiu a Ucrânia. Nós temos vídeos terríveis. O que eu peço para Deus é que Deus converta cada uma daquelas pessoas. Converta cada um dos líderes, cada um desses covardes que ficam atrás. São covardes? São. Mandam pessoas ali matar? Mandam. Só que mesmo assim eu sei que Deus pode salvar cada um deles, se for da vontade dele. Já falei isso aqui uma vez, eu peço muito a Deus para que... Eu não tenho que ser aprimorado, para que Deus me dê mais amor por pedófilos. Porque toda vez que eu vejo uma atitude assim, eu já penso mal para ele. Toda vez que eu vejo uma pessoa espancando um senhorzinho, eu já penso mal para ele. Eu peço para que Deus me dê mais amor. É difícil. Mas se eu fui alcançado, um pecador como eu acredito que essas pessoas podem ser alcançadas da mesma forma. Então, que nós abandonemos todo o nosso moralismo que existe no nosso coração. Será que existe em nós a mesma hipocrisia que existia nos fariseus? Jesus, em Mateus 23, versículo 2, versículo 3, vai dizer: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem, mas não fazem o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Será que existe essa hipocrisia de nós estamos julgando as pessoas pelo que elas fazem e nós não fazemos as coisas que nós pregamos? Ainda que nós não conseguimos cumprir, mas nós estamos tentando. Estamos sendo moldados. De alguma hora Deus vai nos dar vitória sobre esse erro. E lembre-se, a fé sem obra é morta. Deus nos chamou para andarmos em boas obras. Amém? Alguém quer falar alguma coisa, quer fazer alguma colocação? A hora é agora. Ficou bem explicado? Então, na verdade, o evangelho, o cristão já tem uma fama, né, de querer ser melhor que os outros. Todo mundo tem essa ideia que quando a gente vai conversar com alguém, quando tem um assunto lá na empresa, que eu falei que muitos são criaturas e outros são filhos de Deus. Nossa, me percutiu muito lá. Me percutiu muito porque as pessoas não têm entendimento real das coisas de Deus. E eu falei que realmente existem algumas pessoas que não. Deus as criou, mas elas ficam vazias, não assim, entendeu o que Deus quer para elas. Nossa, cara, foi. Ficaram rapidinho depois, eu mostrei na Bíblia onde está escrito para eles, mas eles não aceitaram, ou seja, eles veem nós como melhores, e nós somos iguais a eles. Igual você falou, somos até pior, porque conhecemos a palavra e não praticamos. E eles não conhecem, às vezes até praticam, mas realmente é verdade. Nós somos muito, nos enquadramos muito nisso aí. Muito. É isso. Mais alguém, irmãos? Vou pedir então para Josi fazer essa oração final para a gente. Amém? Deus nos Pai, sempre agir de toda honra, toda glória, todo tempo. Obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu de estar aqui na tua casa, podendo aprender, Senhor, mais de ti. Muito obrigada, Senhor, por essas palavras, ó Deus, que a gente venha praticá-las, Senhor, que venha servir para nós, que temos melhorar as nossas atitudes, reconhecemos que somos falhos, somos pecadores, que não somos merecedores de nada. Possamos, Senhor, aprender, Senhor, a amar mais o próximo, Senhor, parar de julgarmos, olhar, Senhor, para os nossos defeitos e não os outros, ó Deus. Obrigada mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, por todos os ensinamentos que o Senhor tem nos dado, Pai, e conhecer as nossas necessidades a cada dia, Pai. Possamos ir para casa debaixo da tua santa proteção. Que assim a gente ore e agradece em nome de Jesus. Amém. Amém.